Olá pessoal do Verdade que Liberta, Jesus que Salva, mais um vídeo aí e cada dia mais eu quero agradecer a Deus, por você de estar inscrito no meu canal. Eu quero agradecer muito a vocês, que estão crendo, nesse canal que vai ser uma benção a cada dia mais, porque eu não vou falar meu canal, não vou falar isso. É o nosso canal, Verdade que Liberta, Jesus que Salva. E hoje eu quero falar sobre a questão sobre fé. Vamos ler aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se vê. Alguns autores, teólogos, leitores da palavra de Deus, diz que foi Paulo que escreveu em Hebreus. Outros diz que foi um anônimo. Ninguém na verdade sabe, mas eu creio nesse livro que esse livro é uma benção. Porque cada dia mais a gente temos que ter fé na nossa vida, crendo em Deus, bem claro, crendo em Deus, porque a Bíblia diz em 1 João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que botou o seu Filho para aquele que nele crê. Quando você fala de crer, você também vai ter fé, automaticamente você vai ter fé em Cristo, porque a fé é que foi originado todas as coisas, o mundo que não existia e passou a existir, como diz na Bíblia, na palavra de Deus. Então, por isso que nós seres humanos, como nós fomos criados para ter fé. Você vê que tem pessoas que não têm fé em Deus, mas têm fé em outras religiões. Mas a fé genuína é em Deus, o Criador de todas essas coisas, o Criador dos céus e da terra. Então Deus ele botou o ser humano para adorá-lo. O Deus ele fez o ser humano, para adorá-lo. Mas infelizmente, por causa do pecado, nós se distanciamos, como diz o Antigo Testamento. Por causa, quem sabe, sobre Adão e Eva, essas coisas assim, quando houve a originação do pecado, o homem ele se distanciou de Deus. Porque antes de acontecer, antes do pecado, de ter acontecido as coisas todas, Deus, ele sempre esteve próximo, sempre esteve próximo do homem. Mas depois, quando houve o pecado, aí o homem se distanciou de Deus. Então, mas só que hoje não, vou falar assim, depois de quando aconteceu de Jesus Cristo estar na cruz, derramar seu último sangue, para quem lê toda a palavra vai entender o que eu estou falando aqui. Depois de Jesus Cristo ter feito o sacrifício vivo, hoje nós se aproximamos de Deus de novo, de Jesus Cristo. Porque ele fala, aquele que nele crê será o quê? Salvo. Então, por exemplo, porque Jesus, Deus ele vem em forma de homem para cumprir toda a lei, para ser um sacrifício perfeito, porque ele é um sacrifício perfeito, para que hoje nós não paramos na condenação futura, porque Deus ele andou esse mundo todo, não achou um justo sequer. Nós não somos justos perante Deus. A nossa justiça é trapo de imundícia, como diz o profeta Isaías. Então todo ser humano, infelizmente, era para parar na condenação futura. Mas através de Cristo Jesus, que ele cumpriu toda a lei, por causa de mim e de você, hoje nós estamos em Cristo Jesus. Porque nós somos justificados através de Jesus Cristo, não é através de mim não. Por isso que eu tenho fé em Jesus Cristo. Porque através dele eu sou salvo através de Cristo Jesus na minha vida. O que eu quero dizer a você? Porque nós temos que ter fé, que muitos passam, não é pecado. E Deus ele nos promete, desculpa pessoal que eu estou suando. Porque Deus ele nos promete as promessas dele, as promessas de Abraão, as coisas materiais. Mas a coisa mais importante do que o materialismo é que nosso nome esteja escrito no livro da vida. Não adianta eu ter vários carros, vários apartamentos, não adianta. Se um dia eu fechar meus olhos, aí que eu vou ver, porque em Hebreu diz 9:27 que morrendo se corre-se o juízo.
Então a gente um dia vai ter que morrer. Isso é uma realidade, é a lei da natureza. Nós um dia vamos ter que morrer. E você sabe que quando a pessoa tem muitas heranças, quando morre, dá até briga entre os irmãos. Dá até briga. Porque Jesus ele fala, não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Por isso que nós temos que ter fé em Deus. Para quê? Para a gente garantir a nossa salvação, o nosso nome no livro da vida. Por isso que Jesus ele fez esse sacrifício, por isso que eu tenho fé em Cristo Jesus. Por isso que a fé também, ela não é só na questão de crer, mas é na questão também de acreditar o que Deus pode fazer em sua vida. Mas infelizmente, as mídias, que não creem em Cristo Jesus, aqueles que não crêem, aí acham assim, que Deus é mau. Deus não é mau, Deus ele é bom. Deus ele é bom. É a humanidade que é mau. Porque às vezes tem pessoas que inventam desculpa, vamos para a igreja, não vou não quero saber de igreja, tudo bem, é a escolha da pessoa. Mas que Deus está dando a oportunidade para a humanidade, está sim. Tem pessoas que estão rejeitando a Deus. E Deus não está forçando ninguém. Ele podia muito bem fazer isso, mas Ele não faz, porque é a sua misericórdia, que é a causa de a gente não ser consumido. Deus ele tem misericórdia sobre a humanidade. Ele deu a escolha para mim e para você escolher quem você quer servir. Ou o Deus ou o mundo. Ele deu a escolha. Ele deu a escolha. Deus ele deu o livre-arbítrio para você escolher. Aí depende de você. Agora, se você não quiser também, Deus não vai te posicionar você ir para servir a Ele, não. Entendeu? Porque Ele deu a escolha a você. Todo ser humano ele tem suas escolhas. Tem suas escolhas. Então, isso depende de você. Não depende de Deus. Às vezes as coisas não acontecem por causa das suas escolhas. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que estão anos e anos e não tem fé, não acredita mais. Está igual o povo do deserto. O povo do deserto no início era aquele louvor, aquela adoração, aquela coisa toda. E o que acontece? No meio da caminhada começaram a murmurar contra Deus, começaram a murmurar contra Moisés. Aí, cara, Deus começou, como se diz, jogar teu castigo. Você lê lá, você vai saber quem é leitor da Bíblia, vai ler lá em Êxodo, ele vai falar para você que a Bíblia é que fala conosco. Então o que acontece? É assim também ao povo do Senhor. A gente temos que ter fé. Se nós não temos fé, nada acontece. Porque Deus ele sabe o proceder do coração. Mas aí também que eu vou falar para você, é segundo a vontade dele. Que tem coisas que não é da vontade de Deus. Tem coisas que... Porque sabe, a Bíblia diz que Deus ele não gosta da perversidade. Não é por isso que eu digo, as coisas que vão acontecer na nossa vida é segundo a vontade de Deus. Mediante a fé. Mediante a fé. Então, é segundo a vontade dele, não a minha. Você vê que, portanto, Jesus, quando estava lá em Getsêmani, o que ele falou? Senhor, passa esse cálice de mim. Mas depois, no segundo do contexto, ele fala, seja conforme a sua vontade. O próprio Filho de Deus falou isso, o Senhor. Seja conforme a sua vontade. Porque Jesus ele sabia o que ele ia passar. Ele viu o que ele ia passar. Mas por amor a mim e você, ele fez esse sacrifício por mim e você, porque ele viu ele viu futuramente que ia existir homens e mulheres cheios de fé através de Cristo Jesus. E ele cumpriu toda a lei. Ele podia naquele momento de Getsêmani falar, Senhor, eu não quero não, Senhor. Que sabe o que ia acontecer? Ia sobrar para nós, seres humanos, falhos e vil, porque nós não somos merecedores da graça de Deus. Nós não somos merecedores. Não pense que você é merecedor não, porque às vezes já vê muitas pessoas, irmãos, que falam, que eu sou merecedor. Não, você não é merecedor. Você não é merecedor, você é pó dessa terra, como eu também sou pó dessa terra. Nós não somos merecedores da graça de Deus. É uma dádiva, é a graça do Senhor que está na nossa vida. Porque
Não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Material, tudo passa, tudo passa. Um dia eu já fui novo, hoje eu tô cheio de cabelos brancos, até na barba eu tenho cabelo branco. Mas aí que tá, aí muitos pensam, não, mas, meu amado, eu vou dizer uma coisa a você. Creia em Jesus Cristo. Não deixa para depois. Não pensa, não, eu vou servir mais, deixa eu resolver minha vida, eu vou resolver. Não fica com desculpa, não. Ou você quer servir ou você não quer servir. Não fica inventando desculpa, não fica não. Porque Deus ele deu o livre-arbítrio para você escolher. Porque tem alguns que falam, não, vou servir a Deus quando as coisas melhorar. Eu vou servir a Deus quando... Aí morre, aí não serve a Deus. Porque em Isaías diz, buscar o Senhor enquanto você pode encontrar. Então você tem que ter fé em Cristo Jesus. Crer que as coisas podem acontecer na sua vida. Porque Deus tem promessa para mim e para você. Deus tem promessa para mim e para você. Deus quer dar o de melhor para nós. O melhor dessa terra. Mas precisa a você ter fé. A crer em Cristo Jesus em sua vida. A crer nas promessas de Deus na sua vida. Não é hora de você desistir. Eu não sei por que eu estou falando isso. Não é hora de você desistir. Que você desiste. Quando as coisas, as ondas ao contrário acontecem na sua vida, você quer desistir. Mas não é hora de você desistir. É hora de você prosseguir. E para você que está afastado, que quebrou a aliança com Deus, volte quando é tempo. E para você que não conhece Deus, aceita Jesus, se arrependa, aceita Jesus como seu único Salvador. Que vai ter um momento que Jesus vai buscar a sua igreja. Os sinais estão aí. Muitos não estão, você não pode estar vendo esse vídeo agora, mas Deus vai permitir esse vídeo que passa na sua casa para você assistir. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Por isso que nós temos que ter fé e crer em Cristo Jesus. Para cada dia mais a gente garantir a nossa salvação eterna. Porque tudo do mundo é momentâneo, mas as coisas de Deus é eterna. Tenha fé, não deixa jamais de olhar aonde virá seu socorro, que seu socorro vem do Senhor. E eu peço a vocês, que eu vou encerrar por aqui, mas eu peço a vocês, se inscreva no canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva, me siga no Facebook e me siga no Instagram. E graça e paz para todos vocês, até o próximo vídeo, graça e paz.